Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre o Pedro Lourenço e será que ele vai ajudar a compra, e contratações de jogadores para o Cruzeiro nesse meio da temporada? Agora que não é mais conversa e sim notícias aí confiáveis de que ele se reuniu com a diretoria do Cruzeiro e tudo mais para pensar nessas contratações, até porque ele é dono de 20% da SAF, Então pode sim ter uma ajuda do principal empresário aí que é dono do Cruzeiro também desse percentual, de olho em algumas contratações que eu quero comentar aqui nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever e compartilhar, sem dúvidas me ajuda bastante para chegar aqui a esse objetivo e você continuar recebendo notícias e atualizações e sugestões de reforços que eu trago bastante aqui no canal. Bom, então essa notícia aí que eu vou deixar aqui para vocês, lá do caso de alguns portais, por exemplo, do estado de Minas, que trouxe essa informação, o seguinte, vou deixar aqui para vocês, notícia também que eu peguei lá do portal Zero Notícias, excelente trabalho no Instagram e no Twitter. Cruzeiro se reúne com Pedrinho e apresenta nomes de reforços. Além de mostrar jogadores a serem contratados, o Cruzeiro alinhou com Pedrinho o remanejamento de recursos para organização do caixa, ou seja, o dinheiro para contratações. A maioria dos atletas atua fora do Brasil e a ideia é contratar até 5 reforços na janela de transferências do meio do ano, que vai do dia 3 de julho até o dia 2 de agosto. Então, e essa informação, realmente, o Cruzeiro deve sim ir ao mercado e essa é a expectativa de 5 reforços vindo. Até achei interessante, a maioria ser do futebol que atua fora do Brasil. Então, tipo assim, eu diria que o Rodrigo Caio, dos nomes especulados que aqui está no Brasil, o Cantillo também do Corinthians, deve ser um dos poucos únicos que estão na mira. Com certeza, deve ter vários que acabam não vazando, quais são os nomes e conversas que o Cruzeiro tem, mas com certeza pode vir a ser boas alternativas. O Pedro Lourenço, que igual eu falei, comprou a SAF do Cruzeiro a esses 20%, seria na teoria 100 milhões de reais, mas o Cruzeiro deve 30 milhões para ele só de empréstimos entre 2020 a 2022, 2021 basicamente, e assim, acabou que abateu no valor, sendo 70 milhões de reais de investimento, e esses 30 milhões abatendo desse valor, tendo também um centro de treinamentos, com homenagem a ele, com certeza merece bastante o Pedro, que pode sim ajudar o Cruzeiro nessas contratações. Até estava falando com meu irmão ontem que ele torce pro Goiás e tudo mais, ele ficou feliz do Cruzeiro ver, por exemplo, que quer alguns jogadores de mais peso, especulação de jogador do River Plate, por exemplo, o Rodrigo Caio do Flamengo, porque o Cruzeiro estava muito parado no mercado, contratando só nomes viáveis, E o que realmente, eu até tive essa percepção de uma pessoa de fora, é que realmente o Cruzeiro agora está um pouco mais ofensivo, eu diria, nessa janela do meio do ano. Tipo assim, pensando em nomes bons do futebol do exterior, eu acho uma ótima contratação, por exemplo, o Palacios, que vem do Elche, acho que sim, é uma boa opção para o elenco do Cruzeiro e principalmente de olho no mercado sul-americano. A expectativa mesmo é que o Cruzeiro contrate jogadores somente do futebol do exterior, tá? A expectativa realmente seria essa. Claro, se aparecer boas oportunidades no mercado brasileiro, por que não? Mesmo sendo jogadores estrangeiros, poderiam chegar. Mas esses 5 reforços com certeza seriam para cada uma dessas funções. Por exemplo, zagueiro, lateral direito, volante de marcação, meia de criação e um ponta. É claro, pode chegar 2 pontas, 2 volantes, não tem problema, mas o Cruzeiro já tem aos poucos encaminhado algumas dessas opções. O Palacios pode fazer o papel de lateral direito ou zagueiro. O Rodrigo Caio seria zagueiro. Alguns nomes especulados que eu vou falar daqui a pouco cumpriria essas funções, tirando ponta, tá? Ponta o Cruzeiro não tem especulado e é uma função que eu tenho batido aqui na tecla. O Cruzeiro tem que buscar. Tudo bem, o mercado de transferências nem abriu, mas eu acho que o Cruzeiro vai avançar em algumas outras peças primordiais. É mais importante ter um zagueiro, por exemplo, nesse momento do que um atacante. Mas eu vejo sim essa necessidade de um jogador para criação de jogadas pelo lado, que eu vou comentar daqui a pouco. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado da Leon, onde assim, vou deixar aqui, essa promoção válida ainda de R$25 para você resgatar, só vindo e fazendo o seu registro por esse link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e utilizando o meu código promocional que é Cruzeiro. Só você clicar no link, esse código já vai estar inserido ao você fazer o seu registro. Para apostar no jogo do Cruzeiro, no caso dessa quarta-feira, contra o Fortaleza, uma vitória do Cruzeiro em casa pagando 2,04 a cada real apostado, que entra dentro da cotação permitida, Você resgatando esse valor, você pode apostar em odds a partir de 1,30 e no máximo 3 a cada real apostado. Aqui está 2,04, então sim, entra dentro dessa odd. Então, para você começar e fazer já o seu registro, o link da Leon vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado.
Bom, então assim, depois dessa notícia de que o Pedro Lourenço vai ajudar o Cruzeiro, né, tem essa expectativa de ajudar em contratações, muita gente ficou com uma expectativa até acima da conta, né, o pessoal falando de contratações de camisa 10 de peso e tudo mais, que desde o ano passado tem essa história, mas que desde o ano passado o Ronaldo e o Pesolano não queria, por exemplo, uma contratação de um jogador para ganhar 400 mil por mês na Série B, para não dar uma desequilibrada ali no elenco, no geral, né, o principal jogador, o Edu, ganhando 100 mil por mês, vamos colocar aqui, e por exemplo, um meia camisa 10 chegaria com 400 mil por mês, e se esse jogador não jogasse o suficiente, né, poderia gerar um mal-estar. Então assim, a expectativa então para esse ano, eu acho que o Ronaldo e o técnico, o Pepa, estariam um pouco mais disposto a essa ajuda do Pedro Lourenço, que agora é um dos donos do Cruzeiro. Então, contratados aí já o Palácios, conversas avançadas, tem aí, por exemplo, com o Rodrigo Caio, outros nomes que foram especulados que eu quero comentar aqui mais agora, seria, por exemplo, do Flávio, que é um volante que pertence ao Trabzonspor da Turquia, estava por último lá no Al Tawun da Arábia Saudita, pode vir a ser um dos nomes procurados pelo Cruzeiro nas próximas horas, jogador que eu gosto muito, fez uma ótima Série A pelo Bahia entre 2019 a 2021, inclusive jogando nesse período junto com o Gilberto, seria uma indicação do camisa, o camisa 9 não, né, mas assim, o centroavante do Cruzeiro que jogou junto com o Flávio pelo Bahia, e eu acho assim que seria uma ótima opção para marcação, né, um atleta aí vindo da Turquia, por último na Arábia Saudita, mas é brasileiro e poderia, na minha opinião, fazer sim, muito bem, essa função. Tem o Bruno Henrique também, do Al Ittihad, esse que é mais complicado pela pedida financeira. De acordo com o Nicola, seria quase 800 mil por mês de todos os custos para essa contratação. Então, sinceramente, pelos nomes especulados muito mais baratos, eu ficaria muito surpreso se o Cruzeiro avançasse nessa situação com o Bruno Henrique, que já está livre do mercado e deve agora voltar para o Brasil, né? Onde já foi especulado no Internacional, no Vasco e também no Cruzeiro. Outros nomes, por exemplo, o Léo Godoy, é um jogador que pertence ao Estudiantes, informação de que o Cruzeiro iria fazer uma proposta oficial, já tem quase 3 semanas e não tivemos nenhuma atualização sobre essa história. Cruzeiro já fechando com o Palácios, que pode jogar como lateral, e se contratar também o Rodrigo Caio, basicamente o Palácios joga como zagueiro e lateral, né? Ficaria mais ainda o colombiano para lateral e o Rodrigo Caio de zagueiro, e eu sinceramente acho que o Léo Godoy não chegaria, porque já teríamos, por exemplo, o William para fazer essa função. Da mesma forma com o Zé Ivaldo, o Atlético Paranaense não tem facilitado essa contratação. Claro, o Cruzeiro poderia muito bem buscar nesse meio do ano o Zé Ivaldo e o Rodrigo Caio, mas se chegar um, eu já acho que anula a chegada do outro, porque já temos o Oliveira, o Castan, o Reinaldo, o Neres para essa função de zagueiros e ainda o Palácios que pode fazer esse setor também. Então, se o Atlético Paranaense não facilitar nessa saída do Zé Ivaldo, pode ser uma alternativa para o ano que vem, sim, mas para o meio do ano agora eu acho um pouco complicado, falando aqui, né, sobre alguns dos últimos nomes que foram especulados. Tem o Júnior Caiçara também, que pode fazer essa função de lateral direito e lateral esquerdo. Com a chegada do Palácios, eu também acho que o Cruzeiro deve ter dado fim nessa história, apesar dele poder jogar de lateral esquerdo também, e o Kaique tem grande chance de sair nessa metade do ano. Outros nomes igual o Jailson, volante que pertence ao Palmeiras, boa opção, mas não vem jogando com tanta frequência. Eu prefiro mais o Flávio, lá do Trabzonspor, do que o Jailson, ainda mais porque ele teve um problema de lesão, eu até esqueci qual foi agora, mas deve tirar ele de algumas semanas dos treinamentos do Palmeiras, já era uma peça que não vinha sendo utilizado. Então aí, um dos nomes sendo especulados no Cruzeiro, e quem sabe, né, um desses não seria esses dos nomes oferecidos ao Pedro Lourenço com possibilidades de contratação. Recentemente eu já trouxe até aqui um vídeo ontem no canal, seria o Rojas, jogador que pertence ao River Plate e que assim, é zagueiro, 27 anos, mas tem uma pedida financeira muito alta, 4 milhões de reais. Mesmo que o Pedro Lourenço esteja disposto a contratar jogadores, não acho que vai tirar, por exemplo, esse valor todo para trazer um atleta, por exemplo, do futebol do exterior, porque seria um valor de compra muito alto e com certeza tem outras alternativas livres ou quase em fim de contrato que poderiam custar muito menos. O Cantillo também foi outro nome especulado, esse que não teria um pagamento para tirá-lo do Corinthians e sim muito mais um salário alto. Aí teria que ver, né, qual que seria essa ajuda do Pedro Lourenço, se seria para compra dos direitos econômicos, se seria para ajudar mensalmente no pagamento de alguns salários desses jogadores que vão chegar, mas eu achei interessante o mercado do Cruzeiro no geral por essas questões, né? Contando com a ajuda do Pedro Lourenço, que já era de se esperar desde o ano passado, e ainda mais agora sendo um dos donos da SAF do Cruzeiro, tendo também essa antecipação do mercado, que eu acho bem interessante. O Cruzeiro nos últimos anos
No ano passado também, antes de abrir a janela do meio do ano, já vinha especulando nomes há muito tempo. Não é à toa que desde o início desse mês de junho já vinha tendo tratativas basicamente um mês antes, um mês e meio quase antes do mercado abrir, e faltando mais de 15 dias o Cruzeiro já anunciando contratações. Então acho que sim, vai ser o mercado agitado para o Cruzeiro. 5 reforços não são poucos, ainda mais se você for parar para pensar que se aparecer uma oportunidade no mercado nacional, o Cruzeiro também pode ir atrás desses jogadores. Quero saber se você concorda comigo, discorda, o que espera dessas chegadas de reforços para o meio da temporada e se acha que o Pedro Lourenço vai ajudar para chegar um jogador com camisa 10, um cara mais de peso, um jogador renomado, ou por exemplo para complementar o elenco, igual eu falei, nessas 5 outras contratações que seriam um zagueiro, lateral direito, volante de marcação, meia de criação e um ponta que o Cruzeiro deve, na teoria, buscar no mercado. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos, que eu conto com a ajuda de vocês. Vou deixar o link da Leon para você resgatar seus R$25 e começar a apostar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!